Oi, gente! Meu nome é Luísa Barbosa e nesse vídeo eu vou te ensinar a transformar a sua vida do zero. O que eu fiz para transformar a minha vida em 6 meses de uma pessoa que era muito sedentária, que não tinha mais sonhos nenhum, que vivia em relacionamentos tóxicos, que não sabia me priorizar, para uma pessoa que tem a vida dos sonhos hoje em dia, que conquista todos os dias sonhos que antes pareciam impossíveis para o meu coração, e eu continuo vivendo uma vida muito próspera e abundante, com passos muito simples e que não é assim que nem todo mundo fala, sabe? Ai, tome água, faça exercício físico, porque tudo isso você já sabe. Você só não implementa, mas você sabe. E nesse vídeo eu vou te dar dicas super diferentes e o que eu fiz com base em um método muito prático, sólido e conciso para fazer você também chegar na vida dos seus sonhos. Então, lá em 2020, na pandemia, eu me vi totalmente perdida. Por quê? Porque eu não sabia mais que sonhos que eu tinha no meu coração, porque eu tinha desistido da maioria deles para agradar pessoas do meu convívio, porque eu achava que não ia ser para mim, porque o meu sonho sempre foi ser atriz, né? Ser comunicadora, ser atriz sempre foi o meu maior sonho e eu não corria muito atrás desse sonho porque eu achava que eu não ia conseguir, que não era pra minha realidade, as pessoas não iam gostar muito. Eu não moro no eixo, né? Rio, São Paulo, então pra mim sempre foi muito mais difícil e acreditar em mim mesma também foi super complicado porque no início, gente, de mudar, de transformar a minha vida, era eu por mim mesma. Não tinha ninguém me apoiando, me dizendo o que fazer. Eu tive que meio que descobrir sozinha e enfrentar todas as pessoas que iam contra mim e diziam que não ia dar certo, que o que eu tava fazendo era palhaçada, enfim. Mas eu tive que ir sozinha. E aí eu aprendi muitas coisas no meio desse processo. Então eu tava em um relacionamento super tóxico, que eu tinha muita dependência emocional, que eu não sabia me valorizar, eu não sabia o que eu queria e não sabia expressar isso, sabe? Então eu dependia que outras pessoas me dissessem coisas legais de mim pra eu ter confiança, porque eu não era uma pessoa que tinha confiança. Eu não tinha nenhuma autoestima. Gente, eu nem sabia o que era academia direito, porque eu não treinava, não fazia nenhum esporte, nenhum exercício. Eu caminhava assim 3 minutos e já cansava. Eu tinha um corpo que eu não gostava de mim mesma, não me adaptava com o que outras pessoas faziam, então eu me vi totalmente perdida em um buraco que eu não sabia mais o que fazer e como sair daquela vida. Então eu acordei um dia e olhei pra vida que eu tava tendo, porque a minha vida era assim, eu acordava tarde, aí colocava minha faculdade no EAD, assim, tipo, e continuava dormindo, sabe? Não tava nem aí pra aula que eu tava assistindo. Depois eu ia trabalhar num lugar que eu conseguia, assim, pra ganhar o meu saláriozinho, pra comprar alguma coisa pra mim. E aí depois eu voltava pra casa e ficava o resto do dia assistindo série, comendo brigadeiro e querendo dormir mais tarde possível, pra que no outro dia eu acordasse mais tarde ainda, pra que eu não vivesse tanto aquele outro dia, sabe? Porque a minha vida era, assim, um buraco sem fundo mesmo. E foi aí que eu acordei um dia e eu percebi que se eu não mudasse, se não começasse por mim, se a responsabilidade não fosse minha, nada iria mudar. Porque todo mundo quer ser rico, né? Todo mundo quer ter muito dinheiro, todo mundo quer ter muito sucesso na sua carreira, todo mundo quer ter uma vida maravilhosa, próspera, abundante, viajar para todos os lugares, mas não é todo mundo que paga o preço para ter essa vida. Claro que existem muitas questões sociais que existem sim, não acredito em nada desse negócio de meritocracia, mas não é sobre isso que eu tô falando agora. O que eu tô falando aqui? Quando a pessoa ela não se responsabiliza pela vida que ela tá levando, pelos hábitos que ela tá tendo, e só coloca desculpas e se vitimizando por outras coisas da vida, ela nunca vai sair do lugar que ela tá. Porque às vezes é verdade, às vezes foi alguém que fez isso com ela. No meu caso, assim, alguém foi isso comigo, ninguém me dá a oportunidade, eu não consigo sair daqui. E aí, quando eu trouxe isso pra mim, a responsabilidade era minha, porque as pessoas e as coisas podem fazer o que elas quiserem com você. Se você não quiser se levantar desse buraco e reagir, nada vai acontecer. Não adianta outras 1000 virem e te darem oportunidade, te darem o amor que você nunca recebeu, que não vai adiantar, porque é você que precisa sair do buraco que outras pessoas te deixaram. Nossa, Luísa, que injusto isso, né? Sim, mas é assim. E foi aí que nesse dia eu percebi que eu nunca iria alcançar a vida dos meus sonhos se eu continuasse tendo aqueles mesmos hábitos, aquela mesma rotina. Porque assim, gente, você consegue ver como vai ser o seu futuro com base no seu dia a dia de agora. E você tem esse poder de visualizar o futuro. O seu cérebro não tanto, porque o nosso cérebro, ele é um cérebro muito presente. Então,
ele sempre busca por coisas de agora. Então, eu quero comer isso agora porque vai me fazer feliz agora. Eu não quero ir pra academia agora porque eu tô mais confortável aqui. Então, ele sempre busca pela sobrevivência e por economia de energia. Mas você consegue fazer mais. Você consegue pensar no seu futuro. Então, quando você olha a sua rotina agora, o seu dia a dia agora, você consegue ver como vai ser o seu futuro. Foi isso que eu fiz há alguns anos atrás, quando eu decidi mudar de vida. Eu vi que, na verdade, o meu futuro não ia ser como eu tanto desejei que fosse. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, mas aquele estilo de vida que eu levava não iria me levar à vida dos meus sonhos. E foi então que eu entrei no modo potencial máximo. O potencial máximo é o que eu sempre falo e prego em todas as minhas redes sociais e eu ajudo milhares de pessoas ao redor do mundo a construírem uma vida melhor por meio do potencial máximo, por meio da comunidade de potencial máximo, que é muito legal. Inclusive, vão me seguir nas redes sociais que lá tem muito conteúdo massa. Então, basicamente, o que significa o modo potencial máximo? Potencial máximo nada mais é do que você fazer o seu melhor nas condições que você tem agora. Isso é muito importante de entender, porque o potencial máximo, ele não se compara com o seu eu de ontem ou com outras pessoas. Não, é você agora. Qual é o melhor que você pode entregar em prol ao seu eu do futuro nesse momento? Às vezes, você vai acordar no seu dia e o melhor que você pode fazer é tomar um banho e voltar a dormir. Às vezes, esse é o seu melhor. Então, é isso que você vai fazer. Então, é uma percepção de como você está se sentindo, de como está a sua vida agora, no momento presente, e pensar como você pode elevar um pouco ela 1% a mais todos os dias. Ah, uma coisa importante, o potencial máximo tem alguns princípios, alguns valores que eu vou explicar para vocês nesse vídeo, tá? Mas eu quero dizer uma coisa importante antes disso, que é: uma vez uma pessoa me disse assim: nossa, Luísa, mas eu não acredito nisso, isso aí pra mim é bobagem, por quê? Qual o sentido? A que custo é dar o seu melhor, pela máxima produtividade, pela máxima vida, pelo máximo potencial? Pra que isso tudo? E, gente, é muito importante dizer que não é o melhor do mundo. Não é você acordar, correr uma maratona, acordar 4 da manhã, tomar o café com ovos e depois trabalhar no seu máximo. Não é sobre isso. É dentro da sua realidade, nas condições que você tem. Às vezes, você não é a pessoa que consegue acordar 4 da manhã. E tudo bem. Por quê? Porque normalmente as pessoas, muitas vezes isso acontece na internet, né? Você não se inspira na vida dos outros, você se compara com a vida dos outros. Então você vê lá a influenciadora acordando 4 da manhã pra ir correr e você fica: meu Deus, eu nunca vou conseguir ser assim, a minha vida é horrível, eu só procrastino nas coisas que eu faço, isso nunca cabe na minha realidade. Mas é isso. Isso não cabe na sua realidade. Então isso é uma coisa importante dos princípios, tá? Do potencial máximo. Você se inspira na rotina dos outros. Você não copia a rotina dos outros, porque é uma vida diferente da sua. Às vezes aquela pessoa é super matinal. Então ela acorda muito cedo, ela consegue produzir muito naquele horário e você não. E você sabe que se você acordar naquele horário, você vai ficar com sono pelo resto do seu dia. Então não cabe nessa rotina. Por que você quer imitar? Por que você quer se comparar? Você precisa se inspirar naquilo, naquelas ideias e ter o autoconhecimento suficiente, porque o potencial máximo é você se conhecer para saber os seus limites e como ultrapassar os seus limites 1% a cada dia. É sobre isso. Então, vou dizer para vocês agora alguns princípios importantes que eu levo na minha vida em potencial máximo, que me fizeram ter tantos resultados que eu tenho hoje, ter uma vida tão próspera quanto a que eu tenho hoje e que você pode replicar facilmente na sua rotina. Não vou dizer pra você beber água, porque você sabe, né? Tipo, todas as coisas já tá óbvio. Então vamos falar coisas simples que você pode implementar que vai te ajudar demais. Então vamos lá. O potencial máximo é como se fosse um juros compostos. Ele precisa de tempo. Não é do dia pra noite que você vai mudar, que as coisas vão assim começar a acontecer pra você. Não, é um pouquinho a mais que você faz todos os dias, que uma quantidade boa de tempo vai te fazer chegar em resultados que você nunca imaginou que iria chegar na sua vida. E o foco do potencial máximo é o desenvolvimento pessoal. Então é se desenvolver todos os dias um pouco mais.
Porque se você não tem a vida que você sonha agora, é porque existem coisas que você ainda não sabe. E aí, como que você vai fazer para alcançar essa vida que você tanto sonha? A primeira coisa é saber onde você quer chegar, né? Óbvio. Quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. Então você precisa, às vezes não é nem assim, um sonho de trabalho, algo assim, um sonho de carreira. Às vezes é um estilo de vida. Nossa, eu quero muito morar na praia, eu quero ter uma vida calma, eu quero ter essas virtudes para minha vida. Quais são os valores que você preza na sua vida? Às vezes o valor que você preza é a paz. Então, às vezes, você tem, sei lá, 300 empresas, se é pessoa empresária, às vezes não é a sua vibe, sabe? E aí você vai ficar se matando por uma vida que nem é a que faz sentido pra você, porque a que todo mundo tá fazendo não faz sentido. Então, a primeira coisa, ó, vamos dizer aqui, ó, tá escrito potencial máximo. A primeira coisa é saber onde você quer chegar. Para você saber onde você quer chegar, você precisa ter clara noção de quais valores você tem na sua vida. Quais são as virtudes que você quer carregar ao longo do processo e você vai se apegar nisso. Dei o exemplo ali da paz. Se você preza muito pela paz, a paz é assim uma coisa essencial para sua vida, você não vai se meter em projetos que não vão te dar paz, vão te dar mais transtorno, e você não vai ter ações com outras pessoas que não te gerem paz. Então, se você quer paz, por que você vai ficar se metendo em discussões e falando com outras pessoas de um jeito mais grosseiro? Entende? Então, se assentando nos seus valores e nos princípios que você quer carregar para sua vida, você vai escolhendo os lugares que você vai estar, você vai escolhendo as pessoas, o jeito de você agir, de falar com os outros, de se comunicar e as virtudes e os valores que você preza que vão te dar esse norte, sabe? De qual vida você quer ter e de quem você quer ser também. Então tá, abaixo desses valores que você tem para sua vida, você vai precisar colocar as prioridades, ou seja, você vai pegar, né, coloca uma folha em branco aí, pega uma folha em branco, vai escrever ali qual que é o seu maior sonho de vida, quais que é os seus valores e as suas virtudes, e você vai separar por áreas da sua vida ações para você ter todos os dias. Por exemplo, mental, espiritual e físico. Podem ser outros também, tá? Podem ser relacionamentos, o que for importante para você com base nos seus valores. E aí, dentro de cada área dessa vida que você colocou, por exemplo, físico, você vai focar e se desenvolver nessa área escolhendo uma coisa. Um erro que muita gente faz é escolher diversas coisas novas para fazer. Então, nossa, agora que eu quero mudar de vida, eu vou colocar milhões de hábitos na minha rotina e vou correr de manhã, vou fazer Muay Thai e vou depois dançar. E não é assim. Primeiro, você precisa tirar tudo que não é importante da sua vida. Não ficar colocando coisa, porque aí você nunca vai conseguir chegar. Porque pensa comigo, se você mal faz as coisas que você faz hoje em dia, como que você vai querer acrescentar mais coisas ainda para ocupar a sua cabeça, para você ficar doido e não saber nem por onde começar? O foco primeiro é, você vai fazer uma limpeza, tirar tudo que não serve mais. Fazer uma limpeza no seu guarda-roupa, no seu quarto, tirar as pessoas que você acredita que não fazem mais sentido com a vida que você pode ter. Posso fazer vários vídeos sobre isso, nossa, eu tenho muita coisa pra falar mesmo. E depois dessa limpeza, você vai tirar esse excesso, porque primeiro é tirar o excesso de ambientes que você acha que não é o ambiente que você queira, se sinta bem pra frequentar. Então você vai fazer uma limpa mesmo. E depois que você faz essa limpa, você vai escolher pouquíssimos hábitos para acrescentar e manter. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Não adianta você querer fazer tudo porque você vai fazer tudo mal feito. E aí, quando você lota de coisas novas na sua rotina e na sua mente, o seu cérebro ele não consegue cumprir com as coisas que você se propõe a fazer. Porque é muita coisa para você, entende? Então, o que você vai fazer? Pegar uma só e focar em fazer ela bem. Porque aí você vai acostumando ao seu cérebro aos poucos com essa mudança repentina. Vou fazer um vídeo também do porquê você não consegue mudar, de coisas neurológicas mesmo, de psicologia. Não sei se vocês sabem, mas eu sou formada em psicologia, sou bacharel em psicologia pela terapia cognitivo-comportamental. Mas enfim, esse não é o foco do vídeo. Então você vai escolher pouquíssimas coisas para você manter durante a semana, durante o mês. E aí, depois que você conseguir seguir com aquela rotina, com aquele novo hábito, aí sim
você vai acrescentando mais hábitos e mais hábitos. Mas o hábito principal que você precisa ter é sempre separar um tempo no seu dia, na sua semana, não sei. O que você conseguir fazer também, né? Lembra? É nas condições que você tem agora. Pra você se desenvolver. Então, por exemplo, eu quero ser atriz, né? Eu sou atriz, no caso. Trabalho como atriz e tal. Eu preciso estudar sobre isso, né? Preciso estudar sobre atuação. Como eu quero ser uma atriz melhor assim? Se eu não sou hoje a atriz que eu quero ser, é porque tem coisas que eu ainda não sei. Então eu preciso estudar para um dia ser e um dia chegar lá. Ler livro de desenvolvimento pessoal, estar aqui onde você está assistindo esse vídeo já é muito importante. Gente, nem 1% da população faz isso que vocês estão fazendo, assistindo vídeos de desenvolvimento pessoal, buscando ser a melhor versão de todas. Nossa, isso aí, ninguém tá nem aí pra isso, tá? Se você tá aqui é porque você consegue, porque ninguém estaria aqui se não fosse minimamente possível, ok? E aí, outra coisa importante é você sempre ter uma rotina consciente. Uma coisa que eu não tava fazendo, eu comecei a fazer a rotina matinal, né? Então todos os dias eu acordo mais cedo para fazer a minha leitura, preparar meu corpo, mente e espírito pro meu dia, né? Pra minha produtividade do dia. E eu comecei a ter uma rotina matinal para ser mais presente na minha rotina e ter mais consciência da vida que eu tô levando, aproveitar a vida mesmo, né? Só que aí eu tava fazendo a rotina matinal, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Chegou uma hora que eu percebi que eu tava fazendo no automático. Tava pegando meu caderno, eu lia o que tinha que ler, eu escrevia o que eu tinha que escrever, eu meditava no tempo lá cronometrado e eu não tava vivendo uma vida consciente. E o intuito é viver uma vida consciente. Então você precisa sempre se lembrar do porquê você faz o que você faz. Como? Estando em contato com filmes, séries, podcasts, seguindo pessoas que já chegaram lá e que mostram a vida que elas têm agora, sabe? Porque isso gera motivação. Ai, Luísa, como eu tenho motivação? Eu posso fazer um vídeo só sobre isso também, tá? Mas agora eu quero que você entenda que pra você ter essa motivação, você precisa viver uma vida presente. Se lembrar por que você faz o que você faz. Então, o que eu faço normalmente é fazer uma reunião comigo mesma, a cada 15 dias, pra ver como eu tô indo até agora, o que eu fiz que foi bom, o que eu fiz que não foi bom. Sentar mesmo e planejar. O planejamento é o principal, é a base de tudo. A organização é a base de tudo o que você vai fazer na sua vida. Então eu faço muito isso, porque assim eu consigo ver e medir o meu progresso, sabe? Então esse é um princípio muito importante, que é você se planejar, ter essas reuniões quinzenais consigo mesma e ter uma rotina consciente e presente. Como você pode ter uma rotina consciente? Meditação é ótimo, eu sei que é muito difícil de conseguir meditar, mas é um processo, tá? E é um processo que vale muito a pena. E tem muitas coisas que você pode fazer, gente. Ter momentos em silêncio, ter momentos de você fazer terapia, faça terapia se você conseguir, é ótimo. Então, ter momentos pra você se lembrar do porquê você faz o que você faz. Outra coisa, a pergunta é: qual é o melhor que eu posso dar nessa tarefa que eu tô fazendo, que eu tô concluindo? Aí, isso é uma coisa tão básica que, assim, às vezes eu estou secando a louça e você pode se perguntar como eu posso secar essa louça de forma melhor. E aí você executa isso. Essa é uma das frases mais importantes do Potencial Máximo. Se você está correndo, por exemplo, como eu posso fazer essa corrida ser melhor para mim? E às vezes não é correndo 5 km a mais, não. Às vezes é melhorando a sua postura, entende? É coisas muito simples, que as pessoas acham que é gigante, nossa, tem que dar o melhor do mundo. Não, é o simples. Tô na academia treinando, como eu posso treinar melhor? Eu acho que é prestar mais atenção na minha respiração. Então é isso que você tem que fazer, sabe? É ter essa consciência do seu corpo, de como você está se sentindo e se perguntar qual o melhor que você pode fazer por você hoje. É trazer a sua melhor versão do futuro para agora, pro seu eu de agora, sabe? É trazer aquela pessoa e perguntar o que essa pessoa faria. Será que a minha melhor versão, a pessoa que chegou em todos os objetivos que eu quero chegar, faltaria hoje academia? Eu acho que não. Então aí você vai. E aí você vai pela pessoa que você quer se tornar. E é um hábito. É um hábito você se tornar a pessoa que você nasceu para ser. Lembra disso. Outra coisa muito importante, que agora são dicas mais simples, é, por exemplo, assim, eu, Luísa, eu tenho um caderno de estudos. Não é de curso somente e tal. É do dia a dia.
é tratar todas as pessoas em volta de você como grandes mestres, pessoas ruins e pessoas boas. Às vezes as pessoas falam coisas interessantes para você e você não anota. E é para isso que nós convivemos com outras pessoas e nos relacionamos com elas. É para aprender com elas, porque as pessoas têm muito para nos ensinar. E aí, às vezes você tem, sei lá, um chefe que você nem gosta desse chefe, ele é uma pessoa arrogante, sei lá, não sei, né? Mas essa é uma pessoa muito inteligente. Então você vai aprender sobre inteligência com ela. E aí eu anoto nesse meu caderninho coisas importantes que eu aprendi com tal pessoa, com tal coisa, com a natureza, dentro da minha casa, com os pássaros, entende? É o que eu aprendi com coisas simples da vida que não é só um curso que vai me ensinar, sabe? Às vezes nós passamos por pessoas que são nossos grandes mestres e a gente não se dá conta. Então aproveitar o que a vida está nos oferecendo e aonde a vida está nos colocando, sabe? Tem um ditado italiano que diz assim, existia um senhor muito pobre mesmo, que todos os dias ia para a igreja rezar para o mesmo grande santo e dizia: santo, por favor, por favor, por favor, me faça ganhar na loteria. E aí todos os dias ele fazia isso, né? Aí um certo dia, esse santo, ele ficou tão bravo e irritado que ele saiu da estátua, porque era uma estátua, e disse assim pro Senhor: Senhor, por favor, mas por favor, compre um bilhete. O que isso significa? Você precisa fazer a sua parte e se mexer também. Ai, por favor, eu quero tanto ser rica. Tá, mas o que você tá fazendo? Às vezes Deus, o universo, que quer que você acredite, quer te ajudar. Mas como que ele vai te ajudar se você não faz a parte que você precisa fazer, sabe? A execução das coisas que você precisa fazer. Então, pensa nisso. Outra coisa muito interessante do potencial máximo é você prestar atenção na sua rotina para você ser melhor aos poucos, no sentido de que, por exemplo, eu faço turnê e muitas vezes a gente fica 1 hora esperando no aeroporto, né? Porque a gente tem que chegar um pouco antes pro embarque, dar tudo certo e tal. E essa 1 hora, normalmente eu ficava no celular. Tipo, eu tô esperando, né, o avião chegar e tal, então eu tava no celular. E isso não era uma coisa muito produtiva que eu me sentia bem ao fazer, sabe? Eu não tava nem, sei lá, meditando, escutando uma música, eu tava só passando ali meu feed. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a levar o meu tablet para começar a estudar durante a minha espera, ou começar a trabalhar, editar vídeos que eu tinha para editar. Então, às vezes, no ônibus você pode fazer isso, em outros lugares também, no meio tempo, sabe? É o que você faz no meio tempo. Às vezes, você pode falar assim pra mim: nossa, mas eu não tenho tempo pra nada. Mas aí, pensa bem o quanto de tempo você passa no seu celular só rolando ali o feed, que você poderia estar fazendo outras milhões de coisas, sabe? Então, esse meio tempo pode te levar a lugares muito legais. Por exemplo, quando você está fazendo escada na academia, eu gosto de escutar podcasts, eu gosto de editar meus vídeos, de responder e-mails, que daí eu tô sendo produtiva naquele tempo e depois eu tenho um descanso ativo. Descanso ativo é você realmente parar o que você está fazendo. Tem um momento que o seu cérebro ele não funciona mais. Você precisa de um tempo, de um descanso. E aí, você precisa descansar de forma ativa, que é não estando no celular. Às vezes é parando assim, ó, olhando nada e ficando em silêncio. Às vezes é isso. O potencial máximo, ele precisa de descanso também. E eu sei muito bem disso porque eu era pessoa, e ainda tô tentando me regular para isso também, que não tenho nenhum descanso, nenhum tipo de descanso mesmo. Então eu passava muito tempo trabalhando, não tinha descanso. Eu fazia 2 faculdades, né, presenciais ao mesmo tempo, mais o meu trabalho, mais os treinos. Chegou uma hora que eu não tinha mais criatividade, que eu não conseguia mais pensar. O nome disso também é burnout, né, pra quem não sabe. Mas eu não conseguia mais produzir porque estava totalmente esgotada. E aí eu entrei de férias, eu me dei umas férias ali. E eu percebi que depois das minhas férias, a minha criatividade voltou. Eu consegui ter muito mais memória. As minhas cognições melhoraram também. Por quê? Porque o descanso faz isso, sabe? E ele é muito essencial também. E é o descanso ativo, é você ir pra praia, estar perto da natureza, estar com pessoas que você ama, não só no celular, sabe? Não só assistindo televisão, consumir por consumir. Às vezes, você precisa ter um tempo pra criar, sabe? Não só consumir por consumir, ter um momento assim a sós com ninguém.
Então, gente, eu dei aqui algumas dicas e alguns princípios do potencial máximo para vocês que me fizeram alavancar a minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Tem outras milhões de coisas que eu posso falar para vocês também. Então, se vocês quiserem mais vídeos, comenta aqui embaixo. Se inscreve no meu novo canal, porque eu faço muito conteúdo para as redes sociais. E agora que eu tô vindo aqui pro YouTube para desmistificar e fazer mais complexos os conteúdos que eu já faço nas minhas outras redes sociais, tá? Então um beijo e vamos viver sempre em potencial máximo, porque lembra que o melhor ainda está por vir.